Eu acho que o artista tem que discutir a sua cidade, o seu país, o seu estado, as relações e tudo mais. Não tem dúvida disso. E deve pensar do ponto de vista do cidadão, não do ponto de vista só do artista. Antes de ser artista, ele é cidadão, né? Ele tem que usar toda a liberdade dele para criar. Ele tem que questionar tudo. Ele tem que ser, se necessário, anarquista, se necessário, do contra. Ele tem que ter liberdade para fazer o que bem entender. Mas ele tem que ter a preocupação de estar lidando com o seu igual, né? E, portanto, as políticas públicas não devem terminar na produção do nosso espetáculo. Hoje você tem esse problema no país. Você não tem nenhuma política pública que pensa em quem vai fruir o nosso trabalho. Então o que você tem? Eu vou dar um dado que vocês podem parecer maluco, mas quando eu fazia teatro na origem, lá no Arena, e até o final da década de 70, começo da década de 80, eu fazia 8 sessões semanais do mesmo espetáculo. Eu fazia terça, quarta, quinta, sexta, sábado 2 sessões e domingo 2 sessões. Hoje, e demorava às vezes 1 ano, 2 anos em cartaz. Ou seja, o que eu produzia tinha um retorno econômico que me pagava. Várias vezes o produtor levantava o dinheiro no banco, fazia o espetáculo e depois pagava. Hoje você tem 1 sessão por semana em São Paulo. 2, 3 já é um absurdo, né? Quem faz sexta, sábado e domingo já está trabalhando demais. Ou seja, nós deixamos de ser trabalhadores, nós fazemos eventos, né? Quem trabalha 3 vezes por semana não pode querer viver daquilo, né? Normalmente o trabalhador trabalha 40 horas semanais. Pode dizer que vamos tá muito, vamos trabalhar 30, tudo bem, entendeu? Mas tem que trabalhar, não dá para você ficar esperando se achar tão especial assim. O que você tem? Você tem, na verdade, com essa política com essas políticas públicas de só favorecer a produção, você tem uma diminuição de plateia. Porque, principalmente com esse tipo de financiamento, que não é mais o público que financia, e sim é o dinheiro público, mas quem decide é a empresa privada que vai deixar de pagar o seu imposto e vai pagar a produção. Então o que você tem? Você não tem mais interesse em agradar quem nos assiste. Você tem interesse em agradar quem? Em quem nos paga. E quem nos paga quem é? Quem nos paga é o cara que é o diretor de marketing da empresa. Não é mais aquela plateia que vai lá e paga aquele ingresso para falar gostei ou não gostei, vou indicar ou não vou indicar. Nós perdemos o interesse pelo público. E isso faz com que os nossos espetáculos fiquem menos interessantes. Então, hoje você tem o que em São Paulo? Normalmente, um espetáculo que custa, às vezes, 2 milhões, 3 milhões de reais, né? Ele tem 5 semanas em São Paulo, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, mais 5 semanas no Rio, mais 3 capitais fazendo um fim de semana e acabou a temporada. Isso cobrando um ingresso de 80, 90, 100 reais às vezes, né? Ou seja, está tudo errado, né? A gente está deixando de pensar no que caracteriza o teatro. E a arte, ela não se completa no artista, né? Acho que aqui a maior parte são artistas de teatro. Mas ela não se completa naquele que cria. Ela só se realiza quando ela, de alguma forma, estabelece o diálogo com a plateia. É na cabeça do público que nós nos realizamos, não é na nossa cabeça, né? E isso a gente está perdendo, a gente está fazendo cada vez menos produto. Parece que a gente perdeu o interesse pela plateia. Se ela for uma das formas de financiamento, ela não pode ser totalizadora. É a mesma coisa que fomento. O fomento é muito importante, mas não dá para ser tudo só o fomento. Precisa ter uma outra série de leis ou de formas de financiamento para a coisa funcionar. Na questão da Lei Rouanet, eu achava a mesma coisa. E a Lei Rouanet teve essa... Desculpa, eu discordei muito mesmo nesse último ano, porque tudo isso que foi falado e que não foi aprovado, né, que se mobilizou, que se discutiu nacionalmente, não precisava. A Lei Rouanet deixa claro que o ministro tem que definir até dezembro as prioridades da lei
para onde nós vamos aplicar o dinheiro público no ano seguinte. Isso nunca foi feito, nem no governo Fernando Henrique e nem no governo Lula. Nunca o ministro teve peito de falar o seguinte: para o país é preciso que a gente aplique nisso, com medo da pressão dos artistas, aí das Reginas Duarte da vida, das Fernanda Montenegro da vida, que chega e joga pesado, porque cada produção deles é 4, 5 pau, né? E aí você, que é quase que uma lei, eu acho que vocês não devem ter isso aqui em Piracicaba, para a cidade inteira, né? Isso é gasto em 5 semanas, né? E essa pressão não se aguenta, Então acho que a divergência com o Ministério se deu nessa forma de como encarar essas leis. A única avanço que teve foi uma coisa que o Lula obrigou quase que o Ministério a desenvolver, que foi o ticket cultural, que também ainda não foi aprovado, que era a primeira lei também que tem no país que favoreceria a plateia, o público. Ou seja, o cara, ele não é mais o produtor que é financiado, mas é o público. Ganha o ticket e compra o que ele bem entender e assiste o que ele bem entender. Algumas ações que eram complementares, ou que eram, de alguma forma, dialogavam organicamente com a lei de fomento, né? Uma delas, eu já falei, era a de formação de plateia. Ou seja, aquilo que era produzido de alguma forma pelos grupos de pesquisa da lei de fomento, de alguma vez você tinha oferta deles circularem por esses 24 céus. Entendi. Né? E atingir uma plateia que eles jamais imaginariam atingir. Por outro lado, a gente permitia também a ocupação de alguns espaços públicos, né? Por exemplo, a Companhia São Jorge, da Georgette, ela ocupou durante muito tempo um abrigo para mendigos. E ela desenvolveu o trabalho lá, para morador de rua, né? E o trabalho dela, que era de alguma forma financiado pelo fomento, tinha também uma relação direta com o público que ela estava pesquisando. E eu acho que isso foi fundamental para a coisa não ficar ensimesmada. Entendi. A mesma coisa o Grupo 19, né? Que primeiro ficou lá na Zona Norte e depois foi para a Vila Maria Zélia. O Vertigem ficou na casa número 1. Ou seja, onde tinha espaço público, a gente tinha de alguma forma o interesse de sediar grupos que refletissem sobre aquele entorno, né? E isso acabou dando certo, pelo menos num determinado tempo, num determinado período. Deixou de dar certo porque o governo posterior, e isso é uma questão de cultura administrativa, né? De cultura política. Eu acho que o nosso problema, talvez mais grave do que a ausência de política cultural, é a nossa cultura política, né? Como dizia a Marilena Chauí. Porque a nossa cultura política destrói tudo o que foi bom antes, né? Para não deixar marcas do governo anterior, se quebra e se esquece aquilo tudo. E a lei de fomento está tendo reveses desde que assumiu. Desde que a Magda saiu. Está tendo outra vez um outro ataque agora. Né? E isso é ruim, né? Porque a gente dá passos muito, dois para trás. Demora muito para a gente firmar coisas, né? Mas eu acho que um pouco isso, você tem que... Primeiro essa coisa de você... A gente está lançando lá no TUSP, né? Uma revista que foi muito importante, teve 2 números só, depois foi proibida também, na década de 60, que chamava A Parte. Saiu 2, a gente está lançando a parte 3 agora. E a gente pega a provocação dela mesmo, que é... na verdade, nosso trabalho é fazer o trabalho e ficar esperando o público, né? Nossa função como artista é simplesmente criar e ver quem nos gosta, quem gosta da gente, quem não gosta. Ou o nosso trabalho é buscar essa relação com um público realmente diferenciado. Porque não tenha dúvida, é esse público diferenciado que vai moldar o nosso trabalho. Com certeza. Né? Se existe hoje um grande sucesso do stand-up que falam, é porque tem um público que quer exatamente isso. Né? Não adianta mudar o stand-up, é preciso propor outra coisa. Propor outra coisa. Exatamente. Né?